Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Ela é tão galera! Bota a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Bom, pessoal, hoje estamos aqui animadíssimas com uma convidada muito, não tenho muito o suficiente para falar o quanto ela é especial, o quanto eu estou feliz e animada de recebê-la no nosso podcast. É a Maria Clara. Olha, já chegou. Tô aqui, olá pessoal, então eu sou a Maria Clara, talvez vocês me conheçam pelo @psiqueclara, que é o meu projeto de comunicação no Instagram, através do qual eu falo sobre saúde mental, sobre mente humana, e eu busco falar muito mais sobre a saúde, sobre os potenciais da nossa mente, apesar de eu ser uma psiquiatra. Perfeito, apesar não, por ser uma psiquiatra muito Perfeito, consciente. Exato. Maria Clara é uma psiquiatra e terapeuta, mas vocês vão ver nos conteúdos dela, a gente estava até comentando isso antes de começar a gravar, que ela tem uma abordagem super, hiper humana da psiquiatria, voltada para as emoções, para os sentimentos, para a coletividade, para a saúde mental enquanto uma questão coletiva e não individual. Então, vocês vão ver que ela está muito alinhada com tudo que a gente fala aqui, certo? Perfeito. Me sinto alinhada também. Inclusive, adoro esse nome. Ela é tão galera. Porque quando a Rita Lee fala isso, eu acho que ela tá falando um pouco de mim. Eu queria ser essa menina, ela é tão galera. Aí eu percebi que não dá certo, não. Se a gente ficar desse jeito, a vida não vai pra frente. Perfeito. Esse nome é perfeito. E eu coloquei esse nome porque eu, até então, me achava tão galera, só que nos últimos anos pra cá, eu venho percebendo que eu sou chata pra caralho. Sim. E que ser galera custa um preço bastante alto. Então esse nome é até uma ironia, porque eu me dei conta nesses últimos anos que, assim, ser uma pessoa tão galera custa uma energia muito alta. Exato. Podemos já falar até sobre isso? Vai, vamos começar por aí, então. Eu peguei a ironia do nome, adorei mesmo. Porque tava trazendo essa conversa esses dias, pensando em como eram as personagens principais da época que a gente tava crescendo, assistindo TV e tal. E tem aquele filme Meninas Malvadas, em que a Cad é a principal e ela é toda fofinha, toda inocente. E aí a gente queria ser essa menina tão galera, tipo a Cad de Meninas Malvadas. E aí depois você vai percebendo que, assim, pra realmente amadurecer, conseguir o que você quer, contribuir pro mundo, não é bem por aí, não é só por aí. Também é por aí, mas tem que ter uma restrição com quem você vai ser galera. Eu acho que o que a gente vem percebendo é que, acho que nós mulheres, mas vamos fazer um recorte de gênero que a gente não consegue. Eu acho que você também nos seus vídeos mostra bastante isso. Eu não consigo não pensar no recorte de gênero e, obviamente, de classe, mas nesse caso, mais de gênero, que é o quanto nós mulheres somos criadas para sermos galera, né? Em termos de sermos people pleasers, assim, sermos graciosas, agradarmos às outras pessoas, sermos simpáticas, servir, né? Então sempre você precisa de ajuda, o que eu posso fazer por você? Não sei, eu tenho essa impressão. Você também acha que... Você percebe também essa diferença na nossa criação? Eu percebo muito isso. E é justamente assim, a partir desse momento em que eu fui construindo a minha carreira, trabalhando, vou então fazer esse... Acho super necessário o recorte de gênero, porque facilita a gente conversar. E aí vou agora fazer um recorte mais micro ainda, que é da minha história, da minha realidade. Que eu, assim, comecei a estudar para passar em medicina quando eu tinha uns 15 anos, porque na minha escola, na minha região, tinha uma faculdade que tinha aquele pré-vestibular seriado, aquele vestibular seriado. Então você fazia no primeiro, no segundo, no terceiro ano e você participava desse processo seletivo e não do processo geral. E aí depois, assim, entrei na faculdade, aí depois entrei na residência, que é o normal da carreira médica para você se especializar. E aí eu percebi isso. Depois que eu saí desse ambiente protegido de escola, vou colocar assim, que tudo que eu tinha que fazer era tirar nota boa, não tinha ali um ambiente que tinha a ver com a minha carreira, com os desafios da vida real, era um ambiente de estudar, sabe? Depois que eu saí desse lugar, aí que eu fui perceber assim, não, mas como é que eu vou construir meu consultório de trabalho? Como é que eu vou construir a minha marca? Como é que eu vou arrumar parcerias para minha marca? Como é que eu vou organizar tudo isso? E aí, nessa transição que eu percebo, assim, ser a melhor aluna da classe, assim, ai, professor, por gentileza, eu tenho algo a acrescentar. Não contém todas as habilidades que uma mulher precisa para desenvolver sua carreira. E aí, tem até uma coisa que eu vi esses dias, foi no YouTube, que explodiu minha carreira, que eu quero até compartilhar aqui, ouvir o que você acha, ouvir também
as ouvintes, que era uma palestra da autora de Comer, Rezar e Amar. Ela é escritora. E aí, não sei se essa palestra é famosa, ela só apareceu pra mim semana passada, sabe? A palestra? Aham. Não, eu não conheço a palestra. Eu conheço a autora, conheço o livro e o filme, mas nunca ouvi falar. Perfeito. Não, então tá bom, contexto suficiente. Eu vou falar o que ela fala na palestra, e eu quero te ouvir. Tá. Ela fala assim, o Código de Hammurabi, que é como se fosse assim, um dos primeiros registros escritos da história, ele é um código que, como se fosse assim, institucionaliza todas as leis do patriarcado, baseado na lei de Talião. Então é olho por olho, é dente por dente, o dominante leva tudo. Então estabelece essa lei da selva, vou colocar assim, dessa lei de dominância, que é como se fosse a institucionalização do patriarcado. E aí, como esse tipo de lei, ele leva a uma questão, assim, de selvageria, porque como seres humanos a gente precisa da competição, mas a gente também precisa da cooperação, assim, é de se pensar que o nosso instinto cooperativo, ele foi mais amplamente responsável pelo nosso sucesso do que o nosso instinto competitivo, entende? A gente precisa mais de cooperação do que ser capaz de destruir uns aos outros. A gente esquece disso na nossa sociedade individualista e consumista, mas realmente nós somos para sermos juntos. O nosso cérebro é feito para se conectar e tal. Então, se você estabelece essa lei de individualismo, dominância, etc., aí a sociedade começa a ruir, coisa que a gente tá vivendo novamente, né? Assim, de tempo em tempo, tá sempre acontecendo. Tá. E aí, eram esses homens bastante iluminados, vou colocar assim, Jesus Cristo, Buda, e falaram assim, não, você tem que dar outra face, você tem que ser mais generoso, você tem que ser mais compassivo, mais empático. E trouxe todos esses valores pró-sociais de volta para o código moral e ético da sociedade. Então veio para romper com esse código de Hammurabi, vou colocar assim. E aí a lição que ela traz, que é super interessante, é isso. Ela propõe que essas orientações foram feitas de homens para homens. Mesmo durante o Código de Hammurabi, existiam mulheres que estavam cuidando dos feridos, dos fracos, dos jovens, das necessidades de todo mundo. Porque se não tiver ninguém fazendo isso, a sociedade colapsa em uma única direção. Alguém tem que estar fazendo esse trabalho. Então, essas regras, essas orientações que surgiram para levar ao desenvolvimento espiritual dos homens, por exemplo, às vezes elas podem fazer com que as mulheres andem mais para trás. Como é que uma mulher, por exemplo, que está apanhando do marido, ela tem que ser mais generosa, mais compassiva, mais empática? Esse tipo de orientação espiritual feita para homens pode atrasar o desenvolvimento, né? Essa mulher encontrar os recursos que ela realmente precisa. Então, é nesse sentido que eu tava brincando, assim, da gente sair dessa galera. E a mulher, para ela fazer parte desse mundo e fazer o mundo a cara dela, ela precisa de fazer o contrário do que, às vezes, essa orientação. Então, tenha uma noção do qual que é o seu self, o que é o seu ego, o que você quer, o que você precisa, o que você tem que fazer para conseguir isso. Cara, isso tem muitas camadas, que já foi pipocando um monte de coisa na minha cabeça, porque a primeira coisa que acho que me vem é essa questão do por que esses códigos, eles, na verdade, propositalmente diminuem as mulheres, né? Na minha cabeça é muito proposital. Porque, justamente o que você falou, as mulheres são a continuação da espécie, são essenciais para a sobrevivência de uma espécie. E não só isso, né? Para a sobrevivência dos sistemas também, porque são as mulheres que geram trabalhadores, né? Mulheres e pessoas com útero que geram novos trabalhadores. Então, é muito conveniente esse discurso de que, coitadinha, fica aí cuidando, não sei o quê, como se fosse uma proteção também. Tem essa inversão também da discussão, né? Uhum. Coloca as mulheres nesse lugar como estamos te protegendo dos males do mundo. Uhum. E aí, nós homens é que vamos pra guerra, nós homens que vamos prover, nós que vamos pra fora, a gente vai pro externo, e você ficar recolhida nesse universo da casa, do doméstico, do interno, pra gente te proteger. E muita mulher compra esse discurso. Uhum. E aí, a gente tem que quebrar com esse discurso, que com todos esses outros religiosos, morais e éticos, que sim, foram feitos por homens para homens, especificamente, né? É sempre a broderagem, oval. São bons nisso, né? A gente devia aprender, entendeu? Porque os caras, eles são muito bons na broderagem. É eles por eles, entendeu? Assim, pra mim isso é muito óbvio. Então, todos os códigos foram escritos e compartilhados e reforçados para manter esses lugares, né? Lugar de poder, dominação e de submissão. E agora, as mulheres precisam entender isso, quebrar com esses padrões morais, éticos, de pensamento, de emoções e tudo, pra ir pra fora. E se colocar sem precisar ser galera, entendeu? Isso que eu acho que é o doido, porque eu, pelo menos, demorei muito pra me tocar disso, do quanto eu gastei minha vida inteira energia sendo muito boa pros outros. Muito boa.
E aí, quando eu pensei no nome do podcast, eu tava bem nesse tempo de virada, nesse período de virada para... Nossa, cansei de ser galera. Eu quero ser chata agora. Eu quero falar, não quero. Não vou resolver o seu problema. Se vira. Essa questão de não querer mais ser tão galera, ela também foi muito importante pra mim, porque isso de precisar ser galera e tal, é realmente um buraco negro. Por quê? E a palavra que é buraco negro, né? E é realmente o que ela suga da gente é energia. Vou colocar assim, tem várias coisas aqui desse setor do meu trabalho que eu preciso resolver. São coisas que precisam de eu sentar, pensar, conversar com outras pessoas, pesquisar um pouco na internet, e aí depois dormir pensando nisso, e aí depois vai aparecer algum tipo de coisa para eu fazer. A grande parte da solução do problema é você estar ali pensando e trocando e aberto para o que estiver acontecendo para você conseguir pensar nisso e resolver. Na minha experiência, eu ficava muito assim, gente, mas eu tenho tempo de fazer tudo. Por que eu não faço? E aí eu ficava, é porque eu não sei fazer. E isso era terrível pra minha autoestima, porque eu tinha um pensamento assim, eu não tenho o que é preciso. Eu preciso ter mais, assim, sei lá, eu tenho que ser uma pessoa mais agressiva, mais visionária, mais talentosa, mais alguma coisa, porque eu não tenho o que é preciso. Ai, sim. Não é? E aí depois eu fui descobrindo isso, que eu precisava de criar o espaço de tempo, a bolha de tempo, em que eu ia me dedicar àquilo que era um problema meu, que precisava de solução. E não em fazer, tipo, tudo o que eu tinha que fazer para responder às necessidades de outras pessoas. Em alguns momentos, eu precisei até falar assim, gente, eu não vou responder celular por 3 dias, porque eu preciso desse espaço de tempo, dessa energia. Sabe? Que enquanto você faz uma coisa que tá no celular, já vem 3, não é? Sim. Não, é uma medusa, né? Você corta uma, você, tipo, elimina uma atividade, abre mais 5 atividades. Você vai responder um e-mail, você sai com 5 tarefas pra fazer, né? E aí eu percebo que, às vezes que eu falei não, minha vida cresceu muito. Às vezes até mais do que quando eu fiquei falando vários sims. Perfeito. Nossa, e você percebeu que foi por causa dessa economia de energia com o que você realmente precisava encarar? Por isso que esses não te deram mais força pra crescer? Exato. Então, 2 coisas. Eu tô nesse momento também de não ser mais tão galera, né? Mas também eu acredito em comportamento pró-social, em virtudes, em comunidade. Isso, mas aí é um momento de não ser tão galera, mas é importante ser galera também. Isso. Essa é a dicotomia. Isso. O que eu acredito é que é aquela coisa que às vezes a gente vê que poderia ser uma frase de biscoito ou frase de bala esquiz, e é muito bem. E a Gisele Bündchen tava falando na Oprah, é super verdade. Se você não sabe falar não, o seu sim também não é verdadeiro. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que ser uma pessoa solícita, eu tenho que resolver, eu tenho que doar essa energia, eu tenho que ajudar, eu tenho que cuidar. Eu tô vendo uma pessoa ali que tá mal e eu tenho competência para isso, então eu tenho que resolver. A gente se sente convocado. Sim, sem a pessoa pedir. Você também sente isso? É claro, é isso. É como se fosse uma convocação, é isso que eu tenho que fazer. Todos os meus instintos me dizem, eu tenho que responder a isso. Isso. Se eu não responder a isso, eu tô sendo alguma coisa muito ruim que a sociedade não deseja. Eu sou uma escrota, sou uma egoísta, sou uma individualista. Eu penso em os outros, eu sou coletiva. Sim. Exato. Se a gente não atende às nossas necessidades, se a gente não se guia pelos nossos valores e se a gente não realiza aquilo que é importante pra gente, é como se a gente virasse uma maçaroca indiferenciada dentro de uma sopa de gente, não é? Você não se torna a sua contribuição pro mundo, você não desenvolve o que é pra você ser. Tem essa frase do Carl Jung que eu adoro, que é: o privilégio de uma existência é se tornar quem você realmente é. Você não cumpre a missão da existência, vou colocar assim. E quando você vai semeando essa escassez, o mundo ao seu redor vai ficando escasso, e aí o egoísmo é um traço adaptativo. Então você vai precisando se tornar egoísta para sobreviver àquele ambiente de você não ter investido em você. Assim, deve ter vários recortes de classe e pra gente colocar isso, mas do ponto de vista da experiência humana, vamos colocar assim. É isso que eu acho. Então, por isso que eu acho que o não me deixou mais rica, porque eu pude contribuir mais. Perfeito. E isso tem tudo a ver justamente com o que eu tinha notado, que foi esses dias que eu me toquei, que esse é o grande desafio, que é você... Na minha cabeça, sempre, por algum motivo, eu sempre uso o mar como uma referência, é o meu símbolo, assim, mais fácil de elaborar ideias. Então, eu tava pensando nisso outro dia, assim, que a gente precisa dessa coletividade, eu tô totalmente com você nisso, porque essa cultura individualista tá uma bosta, não rola, não deu certo, a gente não troca experiência, não troca solução, então
é isso, a gente precisa se coletivizar. Eu acredito super que esse é um passo essencial para um mundo possível, né? Que nem você falou no seu podcast, para um novo mundo, né? Não para o fim do mundo. Isso eu achei muito legal também, a gente pode comentar mais depois. Então, concordo que é super necessário. Ao mesmo tempo em que a gente não pode se perder nesse coletivo. A nossa identidade não pode ser esse coletivo. E aí é que para mim ficou o pontinho, nozinho, que precisa ser muito olhado, assim, com muita seriedade. Porque eu não posso estar no coletivo e me amalgamar ele pra ser uma coisa só com aquele coletivo. Que é isso que você falou, tipo, eu não posso ser a mesma pessoa que os outros no mar de gente. Porque, querendo ou não, nós somos seres não individualistas, mas individuais. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos 8 bilhões de pessoas totalmente diferentes. Nós somos, independente de raça, religião, credo, cor, gênero, tudo. Nós, independente. Se a gente vai colocar 2 mulheres brancas, cis, heterossexuais, que são as categorias que a gente, né, de classe, raça e recortes sociais, elas vão ser diferentes entre si. Ponto. Então, o grupo não é a nossa identidade. Então, como que é esse desafio de eu sou parte de algo, mas eu não sou esse algo? Eu ainda assim tenho características muito individuais que só eu sei sobre mim, ou se eu não sei, eu preciso investigar e descobrir. Aí junta com o que você falou, que é com isso que eu vou contribuir para o mundo. Sim. Com essa individualidade dentro de um coletivo onde eu não me perco, onde eu consigo dizer, neste coletivo em que eu me encontro e que eu me sinto bem, que eu sou acolhida, eu sou parte, mas eu sou ainda única. Só que isso não me faz ficar sozinha, isso não me isola. Eu posso contribuir com a minha unicidade, a minha individualidade para esse grupo. Isso é muito legal, porque cada um pode trazer a sua individualidade, entendeu? Aí eu acho que as pessoas se perdem um pouco nisso, que fica nessa dicotomia de ou eu sou um grupo, tipo, ou eu faço parte de um coletivo e eu sou misturada, eu fico... É tipo aquela gotinha que cai no oceano e deixa de ser uma gota, porque ela vira aquela coisona só. E seria depois da morte. Exato. Aí depois da morte. Na vida ainda não. Exato, em vida, tipo, beleza, depois da morte você vira tudo de novo, vai se reencontrar a natureza, lindo, maravilhoso. Mas aqui a gente tá separado por um motivo, entendeu? E a separação é só ilusória também. Isso vai... Nossa, eu vou longe agora. Porque eu comecei a ver umas entrevistas do Krenak também, comecei a ler o livro dele também. Que é O Amanhã Não Está à Venda, acho que é esse título, que eu tô lendo no Kindle. E ele fala exatamente isso, que a humanidade criou uma separação que não existe. Então, assim, nós, seres humanos, a gente se separa da natureza, como se a gente fosse uma coisa e a natureza fosse outra coisa, e que a gente pode acabar com ela, e que é tudo bem, porque nós vamos sobreviver, nós vamos prevalecer sobre a natureza. Só que ele fala... É ilusão, não existe isso, nós não somos separados. Não existe isso pra mim. Essa frase, olha, eu tô arrepiada. Nós somos natureza, não existe separação. E se a gente vai destruir e consumir a natureza, nós estamos consumindo e destruindo a nós mesmos. Porque não existe, tudo que existe é natureza. E eu fiquei assim, caralho, nossa. Então assim, a gente não tá separado, a gente é um com a natureza, mas a gente ainda é individual. Então como que a gente balanceia isso pra que não seja... nenhuma coisa nem outra, nos extremos, né? Nossa, eu acho que, com certeza, parece mais difícil do que é. Olha, Clara, mas é muito difícil. Tu não acha muito difícil? Eu sei que mas ainda é muito difícil. É muito difícil. É difícil nesse mundo que a gente vive, que meio que a nossa missão é trazer isso de volta, mas que, por exemplo, os povos do Krenak viviam desse jeito, né? Mas é porque realmente ficou parecendo... Um raciocínio que dá várias voltinhas pra uma coisa que é também uma essência nossa, uma capacidade nossa, né? O Ailton Krenak, ele não é tipo assim, o Cavaleiro do Apocalipse ao contrário, ele trazendo o novo mundo. Ele sim, ele é agora o meu novo anjo de luz. É o meu novo Cavaleiro do Novo Mundo, porque ele que me dá esperança, assim, as falas dele... Os textos, os lugares onde ele faz falas, os livros aqui, tipo, tá bom, tem jeito. Eu vou plantar árvores, vou juntar pessoas e a gente vai se fortalecer e vai dar tudo certo. Sim. Sabe como eu vejo? Isso que você falou, dessa individualidade e tal. Hoje eu tava vendo uma coisa no YouTube mostrando sobre a população. Sabe aquele... Vou falar leopardo. A população de leopardos em determinado lugar. Que se essa população se reduzir demais,
não tem tanta variabilidade genética, e aí esses leopardos vão ter que começar a cruzar entre si, eles vão se enfraquecendo até deixar de existir. Mesmo que existiam 8.000 indivíduos, como eles não tinham diversidade interna o suficiente, a população não se sustenta. E isso é o mecanismo da vida. Desde a variabilidade genética, isso é super importante. E aí, à medida em que a vida gera ou é gerada pela consciência, vou colocar assim, da mesma forma, a consciência precisa dessa diversidade de ideias. Uma pessoa que pensa um, outra pessoa que pensa outro, e ela vai articulando essas ideias como um sistema complexo, né? Se ela estiver bem integrada, se essas informações fluírem bem, se as pessoas puderem pensar juntas mesmo, aí esse pool de consciência, ele tem diversidade suficiente para ele ir longe, para ele ir desenvolvendo. Claro, porque a adaptabilidade, certo? Porque você vai criando mais adaptabilidade às dificuldades e vai ficando mais inteligente como espécie, digamos assim. É isso? Sim, exato. E por que você acha, assim, na sua percepção, agora criando conteúdo e tal, que tá tão difícil para as pessoas terem essa fluidez de ideias que nem você falou agora, né, que deveria existir se as ideias estiverem bem integradas e fluírem bem? Por que você acha que tá tão difícil? Porque você não acha que tá? Eu sinto que tá muito difícil a gente conseguir articular ideias e fazer com que elas se encaixem e cresçam, sabe? Tá muito difícil, nesse momento tá inviável, né? Vou colocar assim. Tem algumas pessoas que falam, especialmente, eu tô fazendo o curso dele, ele chama Stephen Hayes, que ele ensina terapia de aceitação e compromisso. Ele começa a palestra dele falando que esse é um momento em que a gente tem essa abundância de coisas, né? A gente tem muitos recursos, tem muita comida, tem muita tecnologia, etc., que não está sendo devidamente bem distribuído. Uhum. Isso que eu ia falar, porque temos, mas não temos todos acesso, mas enfim. Ainda que, assim, existam parâmetros otimistas de desenvolvimento tecnológico e tal, é um dado da realidade que a saúde mental dos seres humanos está declinando nesse mesmo momento. Então, enquanto a gente tá, tipo assim, vou falar colonizando Marte. Socorro, né? Pra quê, velho? Nem deu certo aqui. Por que falar em Marte? Essa é a mentalidade de colonizador. Sim. 500 anos depois, a mesma história, né? Ai, sim, ridículo. Uhum. Ridículo. Eu tava até pensando, será que o ser humano consegue destruir o universo inteiro, assim? Eu acho que não. Eu acho que, não, a gente se autodestrói antes. O universo essa inteiro é muita coisa. Eu acho que é essa a questão mesmo. Tá, então nesse período de tecnologia, as pessoas estão sofrendo muito, assim, epidemia de solidão, de isolamento, de adoecimento mental, etc. E vou falar da minha parte, assim, a psiquiatria, vou colocar desse jeito, não preparada para lidar com as pessoas nesse momento que a gente está vivendo. O mundo mudou muito rápido e a psiquiatria que a gente aprende, ela é como se fosse a do século passado ainda, sabe? Sim, a psicanálise também um pouco, né? A psicanálise, ela vem se adaptando, assim, aos poucos, mas também é um pouco paradinha algumas ideias, né? Tem essa questão. E aí, o que eu acho que a psicanálise até teve uma preocupação de se atualizar mais, porque aí a gente acaba usando aquelas prescrições e medicamentos que são muito importantes para pessoas, às vezes, transformam o desfecho para alguns quadros específicos, mas também não são elas que trazem a vida de volta para a pessoa, sabe como? Então a gente usa isso, que é uma ferramenta que tem um uso num cenário específico e aplica isso para 20% da população mundial, que tá todo mundo com problema de transtorno de ansiedade e de depressão. O que eu quero colocar é o seguinte, as pessoas estão com... que o Stephen Hayes coloca, né? É que justamente, porque ele tá tão difícil conectar essas ideias? Porque são ideias demais. A gente tem regiões do nosso cérebro que processam essa parte da linguagem e do processamento de informação mesmo. E aí é como se a gente vivesse agora um desencontro evolutivo, em que a nossa capacidade de processamento emocional não é capaz de processar a quantidade de informação a qual a gente é exposta. E justamente esse desarranjo evolutivo, ele tem sido explorado para que as pessoas sejam mais ainda, para que as emoções das pessoas sejam utilizadas de acordo com a agenda daquele algoritmo ali, entende? Então... Nossa, tô horrorizada. As notícias, elas são feitas para gerar vieses de interpretação, então é pensamento tudo ou nada, catastrofismo, nós versus eles. Esses são vieses cognitivos que causam ansiedade e depressão. E aí estão presentes lá na estrutura da ansiedade e da depressão. Então, a gente,
quando você vai fazer um tratamento de psicoterapia, às vezes você vai lá e expõe esses vieses pra pessoa conseguir pensar fora dessa caixa. E aí, quando ela pensa fora dessa caixa, soluções se tornam possíveis, né? Ela tava... Claro, porque, se você vai apresentar pro cérebro uma ideia de tudo ou nada, fudeu, vai ficar desesperado, claro. O que a gente vai fazer agora? Né? Vai Exato. Entendi. Exato. Então, pode ser que seja por causa disso. Excesso de informação e desse desencontro com nossa capacidade de processamento emocional com a capacidade de processamento de informação. Nossa, faz muito sentido tudo isso. De um ponto de vista, assim, em uma camada, né? Porque isso acontece dentro de todo um sistema. Ainda tem isso, né? Porque a gente tá falando assim, ainda a camada, uma delas, mas aí tem outras que se sobrepõem, que se encaixam e se atravessam também. Mas faz sentido isso, porque é isso que você falou, né? A gente não consegue, a gente recebe muita informação, o cérebro tá desesperado pra sobreviver e fica tipo no tudo ou nada, não precisa achar uma solução, e não consegue processar, entendi isso que você falou, processar emocionalmente as informações para que ela entenda onde que balas bateram, certo? Exato. Eu entendi. E acho que você falou disso, teve um vídeo que você falou disso sobre a raiva. Você fala bastante disso, né? Sobre processar e reconhecer os seus sentimentos antes de tomar uma atitude sobre eles. Exato. Então, bora pensar assim. Hoje as pessoas vivem só dentro desse lado, dentro dessa parte da nossa mente que é analítica, discursiva, resolvedora de problemas, explicativa, julgativa e tal. Essa é uma das partes do nosso cérebro, da nossa mente, vou colocar assim. A gente não faz essa conexão suave com a nossa biografia e com o nosso corpo para falar assim, o que isso significa para mim? O que isso tem a ver com os meus valores? O que isso tem a ver com as minhas necessidades? Então, a gente não conecta esse individual com esse cenário externo, vou colocar assim. E não traz a contribuição do individual para o cenário externo. A gente só deglute. E fala, caramba, nossa, tudo deu muito ruim, né, pra gente. Deu muito ruim, mas eu acho que tá se esgotando isso. Acho que, por exemplo, tá todo mundo cansado de notícias, as pessoas estão se informando mais por podcast. Eu acredito que as pessoas tendem a encontrar um equilíbrio, sabia? Acho que isso é uma visão até otimista, não sei se é otimista ou não, assim, eu acho que é, mas eu gosto de pensar assim, eu acho que pra mim é importante pensar assim que a gente sai de um extremo, vai para outro extremo e depois a gente encontra um outro lugar de mais equilíbrio, porque nenhum dos extremos vai ser saudável, né? Isso. Resposta. Então, assim, esse excesso de informação é realmente uma coisa muito bizarra. Acho que eu falei disso no episódio que eu falo sobre... Acho que foi no último ou penúltimo episódio que eu falei sobre dá pra ser feliz no fim do mundo, que é justamente falando sobre essas informações bizarras que fazem o nosso cérebro entrar em colapso do tipo, não tem saída. E é o que gera na gente essa ansiedade climática e tal. E eu falo muito disso na minha terapia, que eu já cheguei na terapia muitas vezes com essa ansiedade climática, depois, né, dos eventos que a gente teve, os últimos eventos catastróficos em Porto Alegre e tal. Eu sempre chego, tipo assim, com muito medo, muito tensa. Minha psicóloga sempre trabalha essa questão do calma, isso tá acontecendo lá, mas assim, o mundo, beleza, a gente tá num período crítico, isso aí é inegável, né? A gente tá num período de transição, um período crítico, um período extremo, ok, isso não tá, né? Não existe uma discussão sobre isso. Mas, aceitamos. Ok, a gente tá num período de extremos, de crítico e perigoso. Ok, essa é a verdade. Mas ela falou, o mundo vai acabar amanhã? Falei, espero, ou parece que não. Né? Com as informações que eu tenho hoje, com os fatos que eu tenho hoje, amanhã não acaba. Ela falou, então, você ficando ansiosa hoje não vai mudar nada, porque amanhã você vai ter que acordar, depois de amanhã também, depois de amanhã também. Você vai ter que fazer alguma coisa todos esses dias. Então, não adianta você ficar agora desesperada e ansiosa com algo que nem tem previsão para acontecer de fato, porque esse fim de mundo que a gente tanto fala já está acontecendo há muitos anos. Isso já vem acontecendo no processo e a gente tem que fazer algo a respeito disso todos os dias. Então, falando disso, falando dessas notícias que a gente recebe, eu percebo que elas são cada vez mais catastróficas. Eu até citei esse no episódio que eu falo que um dia eu abri de manhã, assim, porque a gente já abre, né? Abre o olho, já abre o WhatsApp, já abre o Instagram. E aí eu vi uma notícia da, sei lá, se era do G1 ou da Folha, tipo um portal grande, assim, de notícia. Apareceu lá, vídeo sensível. Só que não deu nem tempo do meu cérebro pensar se eu queria ou não ver aquele vídeo. Porque aí eu já fiquei instigada, falei, agora, saio ou não saio? E aí, de repente, começou o vídeo. E era isso, um cara deitado num trilho de trem, deitado assim, e o trem vindo, e você fala, o quê? Eu vou ver
eu ver um trem passando por cima de um cara às 8 horas da manhã. E aí, na verdade, não acontece. O cara, ele meio que levanta assim, acorda e sai do trilho, tipo, cambaleou. O trem meio que só arrapou nele, assim, e ele saiu andando. Só que até isso, eu ver o final desse vídeo, o meu cérebro já criou a imagem de tripa pra todo lado. E aí, como é que você quer ter saúde mental? Como é que você quer falar, nossa, vou ver uma árvore, ser feliz, fazer uma meditação, vou ver o verde das árvores, azul do céu. Porra, você já tá, tipo, vendo tripa, tá ligado? Cérebro pulando. Aí quando eu vejo que o cara não foi atropelado, já fez. O dano tá feito já. Já, com certeza. Não dá nem pra sentir o alívio. Não, o que eu falo, eu queria nem ter sabido que isso quase aconteceu. Então, é muito perigoso, porque... E aí também, não sei se você conhece os meninos da Float Vibes. Eles são psicanalistas. Cara, eu esqueci o nome deles agora. Bom, esqueci, depois posso te mandar o link. Cara, eles são muito foda, eles são psicanalistas, os dois. Eles fazem muita pesquisa de comportamento, consultoria, pesquisa de comportamento, de futuro e tal. E as análises deles são muito foda. Tipo, é muito foda. Eles fazem bastante conteúdo pro Instagram, agora eles também têm um podcast e uma newsletter, onde eles esticam mais ali os conteúdos. E aí, eles falam sobre a questão do iluminismo das trevas. Você já ouviu falar disso aí? Não, quero ouvir, me conte um pouco. Horrível. Mas, em um tweet, assim, em resumo, é uma filosofia aí que surgiu de um maníaco, de um maluco, lá no Vale do Silício, e que pegou entre a galera da tecnologia, isso aí vingou, que é a ideia, qual que é a ideia deles? Eu quero ouvir também o que você acha, assim, como que isso bate em você. Que eles acreditam que a gente tá meio que indo pro precipício, mas ao invés de tentar frear, eles estão pisando no acelerador. Porque eles acreditam que se a gente levar o capitalismo, as atuais crises ao extremo, vai gerar uma ruptura, né? Alguma ruptura, e essa ruptura vai ser positiva para algo novo surgir, só que surgir no contexto que eles acham bacana, que é basicamente transformar países, estados em empresas. E aí instaurar uma questão de produtividade, super-humanos, robôs, tecnologia, inteligência artificial, que isso vai fazer com que o mundo, esse novo mundo, seja melhor possível. Então eles estão empurrando a gente para o precipício e usando as plataformas, as vendas de dados, né, e as comunicações, as plataformas de comunicação, né, o X, o Twitter, o extinto Twitter, Facebook, Instagram, né, colocando imagens que vão levando a gente a ficar ok com isso, a se conformar. E aí é o oposto do Krenak, aí são realmente os Cavaleiros do Apocalipse, que, tipo, tem o Krenak de um lado e eles do outro, e o Krenak tentando, gente, não dá pra fazer algo, e eles falando, não dá mesmo. Vamos todo mundo pro precipício. E aí a gente fica nesse meio. E a gente tem que ir pro lado do Krenak mais. Só que o Krenak não tem domínio das plataformas digitais. A gente fica falando conteúdo. Aí fica foda, né? Eu achei intenso. Eu fiquei apavorada. Cara, depois eu te mando o link um pouco mais. E dividir comigo esse apavoramento. Mas é bom também. A gente tem que saber o que tá rolando pra poder ir contra também, né? Não, apavorar junto é o certo. Não pode ficar apavorando. A gente tem que ter raiva junto e ficar alegre junto, porque a gente... Exato. Eu acho que o que me vem à mente, a primeira coisa é que, assim, essa coisa de acelerar o fim do mundo é acelerar a chegada de um mundo nos moldes dos interesses dessas pessoas, né? Não tem o interesse dos indivíduos, das pessoas envolvidos nisso, não. Aliás, isso... O bem-estar das pessoas, a saúde, aquilo que as pessoas pensam, né, o que elas têm a contribuir com a diversidade, está sendo totalmente incinerado em prol desse modelo de vida idealizado por, sei lá, 15 pessoas. Acho que é 15, deve ser 5, juro. Bizarro. Eu não quero viver assim, por exemplo. Não, eu também não. Não, nem assim, nem em Marte, que já tem uma claustrofobia, já vou ficar desesperada. Se eu tiver que entrar num foguete, já enlouqueci já. Não quero pra isso. Eu tava vendo alguma coisa assim no YouTube. Eu vejo muito no YouTube, sabe? E era boa. Assim, a vida na Terra surgiu nos vulcões submarinos, assim, muito profundos, muito quentes e tal. A vida surgiu nesses lugares, que faziam uma sopa orgânica, que juntava os aminoácidos e aí virava a Terra. Virou DNA, que fez a vida e tal. Então eu fico pensando assim, de tudo, a gente não vai conseguir destruir a vida toda, porque a vida é uma praga que pega mesmo, assim. Tipo, a Terra é totalmente infestada de vida. Ainda bem. E aí, eu acredito muito, que eu acho que vai na linha mais do Ailton,
dessa potência da vida mesmo, da organização da própria natureza. Porque aí eu não acho que esse pessoal aí essa ideal que o pessoal do Vale do Silício, do Iluminismo das Trevas está pensando, o que acontece? Essa estrutura dessa história de vamos trazer um fim do mundo que as coisas vão recomeçar, eu acho que quem vai fazer isso é a própria natureza, sabe? Eu não acho que são essas 15 pessoas, não. Ai, tomara que seja. Assim, por eles, aliás. Eu penso, se tiver um vulcão, um meteoro, podia cair na cabeça deles. Eliminar essas pessoas, deixar a gente pensar em outras coisas, entendeu? Não, eu gostei disso que você falou. Acho que também o que você falou é uma semente de esperança, assim, né? Se a gente pensar que a vida tem uma força implacável, é muito bonito. Eu sinto isso de verdade. É porque eu já estive muito pessimista. Deixa eu explicar. Teve uma época que eu tava, assim, adoecida de ansiedade climática. Foi porque eu li um livro que a dona Rita Von Hunt indicou, que se chama Ficar com o Problema. E aí eu li esse livro, me fez uma lavagem cerebral, que eu fiquei, assim, muito chateada por todos os recifes de corais ficando cinza, e toda a biodiversidade. E tinha uma charge lá da orquídea abelha. Gente, só um parêntese pra essa charge, que toda vez que eu leio essa charge eu choro. É uma orquídea que tem um formato de abelha fêmea, para que as abelhas machos venham e copulem com ela e assim polinizem. E aí essa abelha ficou extinta. E aí sobrou essa orquídea solitária, que ela era como se fosse esse fóssil de como era essa abelha, como era uma abelha fêmea, como imaginada pela abelha macho, como imaginada pela orquídea. Então tinha todo esse fluxo de consciência, sabe? De o que uma orquídea acha de uma abelha e o que uma abelha macha acha de uma abelha fêmea. E tudo isso sendo costurado pela vida através do DNA e tal. E assim, lindo demais, né? Aí eu li esse livro. E também nessa época, queimadas acontecendo, que tá acontecendo até hoje. Mas enfim, foi há 2 anos atrás, quando ela postou. Isso me doeu muito, assim, me doía muito. Eu vou descrever então como que eu me sentia, né? Fisicamente. Era triste, presa, sem esperança, assim, um pouco congelada, sabe? Inerte. E aí, às vezes, por exemplo, eu ia conversar sobre isso com um amigo que não tava nem aí com isso aí. Isso me dava raiva também. Então, eu senti muito isso de verdade. E eu acho isso maravilhoso, porque realmente tem essa dimensão. É um luto muito grande por um sofrimento muito grande, por um desperdício muito grande de coisas muito bonitas. Sim. E como você saiu dessa? Vamos lá, vamos contar pro pessoal como você saiu agora, né? Porque só senão todo mundo vai ficar de ciúme também. Então, levou uns 2 anos, menina. Não foi fácil não, brincadeira. Tô até agora tentando sair. Tô até agora. Mas é porque eu realmente, assim, tinha essa sensação, decidi ter uma sensação horrível, e independente de qualquer coisa, apesar de eu sentir que a inconsciência era importante, eu queria sair dessa sensação. Porque era perigoso eu adoecer. Isso foi sendo transformado aos poucos, um pouco assim, nessa busca por informação. Eu vi uma aula do Krenak no YouTube sobre a cosmovisão da tribo dele. Aí eu vi esse vídeo dos vulcões submarinos e pensei, não, a gente não vai conseguir destruir isso aí. Não. Acho que, assim, até se cair um meteoro e a Terra espatifar, é capaz que sobra um tardígrado ou uma bactéria, sabe? Vai sobrar, certamente vai sobrar. Uma barata, seja. Uma barata! A vida vai se renovar, sabe? E aí eu comecei a também querer fazer parte desse processo de renovação, do tipo assim, a Rita fala isso sempre, vocês também falam isso, é difícil colocar em prática porque o mundo é muito fragmentado, é líquido e tal, mas eu passei a querer me sintonizar com isso, assim, como que eu posso fazer parte dessa mudança? E até nesse amadurecimento como psiquiatra, em que, eu vou só entrar nesse tópico, acabei que eu dei uma pincelada nele e falei só pela metade. Mas é porque isso veio junto com esse amadurecimento profissional dessa parte. Porque, assim, é como se fosse, eu recebi uma formação que trata doenças sem compreender a mente. E aí eu fui descobrir que quem compreende a mente, às vezes por exemplo, assim, a mente é compreendida culturalmente há milênios, sabe? Assim, o ser humano já produziu esse conhecimento várias vezes em vários locais. Então você olha, por exemplo, assim, o que o budismo tá falando, aí você vê que ele tem uma essência. Até que o cristianismo tá falando, você vê que ele tem uma essência. Aí, da minha perspectiva, eu começo a ver que neurociência também começa a fazer essa mesma leitura. Existem princípios de funcionamento da mente do
do ser humano. O que eu quero dizer? A conexão é um princípio, a gente é feito pra se conectar. É engraçado como a ciência faz essa leitura, é assim. A gente tá falando de tudo que o Krenak colocou lindamente em sabe, nos livros dele, de que a gente é a natureza, ele sabe falar isso muito bem. Aí, nos estudos, que é, por exemplo, assim, a neurociência vai produzir, vem assim, ter contato com a natureza te ajuda a relaxar, diminui os níveis de estresse, faz você dormir melhor. Então, a ciência não consegue fazer essa leitura ampla, assim, do tipo, nós somos a natureza. Mas, assim, repetidamente ela vai lá e te fala. É quando você... Volte para a natureza. Volte para... Aí, na hora que eu fiz essa ponte, assim, eu percebi. Enquanto eu tô sacando isso, tem muita gente sacando isso também. Eu não tô sacando isso sozinho. Então, tá aí em semente essas ideias, que elas vão encontrar jeitos de se unir. Eu fiquei nessa esperança, sabe? É lindo isso! É lindo isso. É tipo um zeitgeist, assim, que é o que você falou. A gente não tá pensando em nada disso que a gente tá conversando aqui sozinha. Tem pessoas em outros lugares, certamente, compartilhando essas ideias e esses sentimentos. Cara, é muito lindo pensar isso. Que, tipo, elas vão dar um jeito de se encontrar, porque é nada mais do que o fluxo da vida se mostrando mais forte do que a força da morte, né? Isso. E eu não quero ficar parecendo assim, ai, vai, visitou aqui. Não é, porque eu não acredito nisso, assim, de essa coisa vazia, que é tipo um bypass, né? Em vez de você enfrentar o problema, você só deu a volta por ele. Mas é justamente nisso, assim, ao invés de ser, ai, sou tão galera, sou tão esperançosa. Não, eu sou forte, consciente, e eu tô sabendo o que eu tô procurando. Na hora que passar na minha frente, eu agarro e vou. Sabe? Nossa, perfeita, é exatamente isso. Acabou, não vou desmarcar a terapia essa semana. Porque esse é o meu grande medo também, de parecer uma pessoa alienada, né? De trazer essa parte mais positiva, de trazer uma visão mais positiva ou possível, ou de esperançosa, e as pessoas falarem, nossa, mas tu é alienada. Nossa, positividade tóxica. Eu não quero esse lugar, porque eu conheci muita gente já nesse lugar. E eu não quero me aproximar, não é esse tipo de pessoa que eu quero ser. É isso que você falou, me considero uma pessoa consciente, forte, inteligente, com uma boa leitura crítica do mundo, mas que acredita, sim, em algo positivo, ou que se enxerga caminhos e possibilidades de esperança, né, de conexões positivas, de transformação de pessoas, de indivíduos e coletivamente também. Então, isso que você falou, nossa, vou tatuar, vou escrever no meu espelho pra eu nunca esquecer que é isso. Eu tô alienada, só tô tentando me sintonizar com a esperança, né? Exato. E só pra amarrar isso nessa coisa da psiquiatria também. Porque... por favor, eu amo saber essas coisas, tenho muita curiosidade. Porque assim, vamos pensar. Tem esse Stephen Hayes que eu falei, né, da terapia de aceitação e compromisso. Ele traz uma coisa que eu já vi que tem vários outros lugares. E é esse tipo de coisa que tá escrito também, às vezes, textos espirituais e tal. Assim, se você for traduzir pra uma compreensão de cérebro, evolução, essas coisas assim, né? Que é o seguinte, às vezes a gente tem dois tipos de estados mentais, vou colocar. Quando a gente tá fechado, inconsciente e desengajado. Então pensa em você assim, do tipo, nossa, isso é uma coisa muito triste, igual eu tava, né, há 2 anos, isso é muito triste, isso é muito ruim, não tem nada que eu possa fazer. Enquanto você tá nesse estado mental, o seu comportamento, ele é flácido e desengajado, e desorientado, assim, você não tá indo pra muito lugar, você tá ali... E aí você tá só remoendo as coisas que você já sabe, você não está recebendo nenhum tipo de informação nova, você não está engajando com essas informações novas, você não está mudando quem você é para estar mais adaptado a esse cenário que se colocou. Você tá só se preservando, né? É um estado também de se preservar, que as pessoas até falam assim, fuga ou luta e tal. Isso é toda uma atitude diante de uma questão. Você pode estar assim, fechado, inconsciente e desengajado, ou você pode estar aberto, consciente e engajado. Porque você está realmente assim, olha, mas o que está acontecendo? O que eu posso fazer sobre isso? E aí você está vendo as coisas se moverem. Se tiver uma pessoa, por exemplo, perto de você, é a diferença de você estar assim, julgando a pessoa e achando ela ruim, de você estar responsivo a ela. Olha o que ela está falando, olha o que ela está trazendo, olha o tralala. E aí você vai conseguir lidar com essa pessoa. Se você estiver fechado, você não consegue lidar. Se você estiver aberto, você consegue. E aí, da mesma forma, a gente ter essa atitude em relação a esse cenário em que a gente vive. Aberto, consciente, engajado. E aí é realista também. A coisa tá ruim, tá difícil. Mas se manter aberto,
consciente e engajado, porque do meu ponto de vista, na minha perspectiva, só de eu ser uma das pessoas que está falando de saúde mental de um jeito diferente, que é super complementar a essa psiquiatria que eu recebi. Isso pra mim já é assim, eu me sinto transformando as coisas, sabe? Sim, exatamente. E aí o que a gente falou lá no começo, transformando as coisas dentro das suas capacidades, da sua unicidade, da sua forma única de ver o mundo, de interpretar o mundo, de interpretar a mente humana, de receber as informações. Você está devolvendo algo que é só seu, que faz parte da sua individualidade, mas que você está oferecendo pro coletivo. Isso. E sem essa lógica de sacrifício, numa lógica total de autorrealização, que eu busco que seja a minha inspiração. E assim, é onde eu vejo como é que tá o meu saldo energético, né? Se eu estiver movida por realização, esse saldo fica positivo. Se eu estiver movida por sacrifício, ele acaba muito rápido, sabe? Então, não posso ficar... E aí, a questão do sacrifício é assim, até no meu dia a dia, né? Como, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou falar assim, o que eu vou falar não, enfim. Nossa, é isso. nossa. Muita coisa. E quando você acha que foi pra você, assim, essa virada de chave de você perceber que essa psiquiatria que você aprendeu, só ela não te contemplava? Como foi esse processo, assim? Perfeito. Eu acho que a maioria dos psiquiatras passa por isso. Porque, primeiro, a gente geralmente é treinado no SUS. Então, no SUS, você atende casos muito graves de pessoas, assim, de filme, sabe? Esquizofrenia, muito graves, delírios, desorganização do comportamento e aquelas histórias de filme, vou colocar assim. E também você atende uma população muito carente de pessoas que tudo vem junto, né? A pessoa tá passando ali humilhação, privação, tralá, aí ela endoida. É claro. Coringa, né? A gente fala de coringar. Não! Precisa explicar? Tem um filme aí que explica. Só que aí lá na residência, geralmente a gente busca, assim, ter um olhar objetivo, né? Não, eles têm tal doença, que tem tal tratamento, com tais medicamentos e tal. E a gente fica muito, assim, nessa de... Tem esse diagnóstico, vou dar esse tratamento. E aí no SUS, geralmente, não tem todas as terapias que estariam indicadas. De terapia ocupacional, de educação física, de arte-terapia, de inserção mesmo na comunidade. Não tem esse projeto de tratamento de pessoas de saúde mental. Não existe isso. Não tem onde pôr essas pessoas na sociedade brasileira que eu saiba. Sabe? É um estado de... É essa situação. Antes tinha os hospícios, que aí era um depósito de pessoas. Aí isso foi desarticulado, né, com a questão da luta antimanicomial, que trouxe várias coisas importantes. Mas aí teve os modelos do CAPS, que foram de substituição, que foram feitos pela metade. Então, estamos ainda em desassistência. Estamos em desassistência e precisando muito evoluir. Então, nesse cenário, eu olho pra trás e me percebo assim. Gente, eu ficava tanto tentando fazer uma alquimia antidepressiva com aquela paciente que tinha 3 filhos e tinha um emprego com 2 empregos e não tinha um marido e não sei o quê. E hoje eu percebo isso assim, eu não faria isso. Eu não ficaria tentando fazer essa alquimia de antidepressiva. Eu não faria isso. Não tem o menor sentido, sabe? Digo assim, dá pra você selecionar casos que precisam disso e que vão se beneficiar disso. Mas, de modo geral, a gente não tem esse crivo. A gente é martelo e tudo é prego, sabe? Então, tem 2 etapas dessa mudança. A primeira foi a pandemia, que me deixou solta, assim, do tipo, eu não precisava ler as coisas da residência, eu fui ler outras coisas. E livros de divulgação científica, principalmente. Livros de pesquisadores, que eles vão lá e publicam um livro deles assim, olha, isso aqui é minha teoria. Aí, fui conhecendo essas outras coisas que estão aí dentro da produção acadêmica, mas não entraram nesse currículo tradicional. Tá. E aí foi aí que eu fui percebendo, assim, que esse nosso modelo em que a gente faz um diagnóstico e propõe um tratamento, ele deixou de beber de várias fontes. Os psicólogos, eles têm modelos de mente que o psiquiatra não tem. O psiquiatra faz diagnóstico de transtorno de personalidade, sendo que a gente não tem uma teoria de personalidade, sabe? Caramba, que loucura! Que loucura! Aí tem, por exemplo, os teóricos do neurodesenvolvimento, a Erik Erikson, vou colocar assim, tem essa turma do Erik Erikson, né? Agora me fugiu o nome deles, que eles todos têm toda uma ideia sobre como é que o ser humano se desenvolve e floresce. E aí, onde o ser humano não se desenvolve e não floresce, ele adoece. Mas a gente, psiquiatra, a gente não estudou o florescimento humano. Então, vou dar um exemplo assim. O homem alcoólatra na cidade pequena. O clássico, ele não tem um emprego que permite que ele sustente a família dele, sabe?
Sim. E aí, nesse sistema que a gente vive, resulta nisso, alcoolismo. Existem genes relacionados ao alcoolismo, lá. Mas é essa a situação dentro desse nosso contexto que produz exatamente essa doença, que é a pessoa bêbada de cidade pequena. Não tem remédio que trata o alcoolismo. Também não é só a psicoterapia. É esse cara que é uma coisa que algum desses teóricos até fala, assim, é preciso você ter essa industriosidade, essa capacidade de contribuir. Todo ser humano precisa disso. Se você não consegue ter alguma habilidade que te permita contribuir, isso é ruim para o ser humano, né? Então, nessa nossa sociedade, a gente acha que todo mundo é individualista, consumista e aproveitador. Mas, na verdade, o ser humano ele tem essa necessidade de contribuir, de ter dignidade, de ter, sabe? Aham. E aí, quando essa necessidade, que pode parecer sutil demais para uma visão biomédica, pode parecer assim, uma coisa que você não vai conseguir encontrar num painel genético, fica parecendo uma coisa que simplesmente... não, isso é um subproduto dessa genética. Mas não é. É um produto de toda uma interação de uma genética com uma sociedade específica do jeito que ela é produzindo uma doença específica. Nem todo alcoólatra é igual, mas esse alcoólatra de cidade pequena, geralmente eles não têm um emprego, sabe? Geralmente ele tem não é igual, mas ele vai ter uma estrutura e limitações parecidas. Estrutura material, né? Digo, uma estrutura material e social parecida e uma limitação e falta de acessos parecidos. E essa... Isso. Entendi. Exato. E a psiquiatria não leva isso em consideração. A psiquiatria ensinada, digamos assim. Aqui ainda não se atualizou com essas novos estudos, novas perspectivas. Ela ficava muito assim, não, isso aí é uma coisa psicossocial, isso não é ciência, não é a ciência que a gente quer se propor. É que assim, só pra você ter uma noção, talvez você já tenha ouvido falar do DSM, que é o livro dos diagnósticos da psiquiatria. Esse manual é feito quando você pega várias doenças, vários sintomas e descreve e coloca eles juntos e fala, isso é uma doença. Geralmente a gente descreve doenças pela causa delas, né? A pneumonia é uma bactéria, um vírus que deu no seu pulmão, que pode causar febre, tosse, dificuldade de respirar. Quando você aglomera as coisas pelos sintomas, você coloca várias coisas que são diferentes juntas e várias coisas que podem ser da mesma origem separadas. É um problema essa forma como a psiquiatria estabeleceu o diagnóstico, que geralmente é a pedra fundamental de onde você parte para fazer qualquer intervenção enquanto médico. É claro que existe o autismo, existe o TDAH, mas aí quando você vê as pessoas se identificando com vários sintomas, é super problemático, porque esse formato assim, de lista de sintomas, ele não é bem embasado. Sim, entendeu? Sim, porque uma lista de sintomas nunca vai capturar toda a complexidade de um sujeito, né? Exato. E todos os fatores que implicam nesses sintomas. Nossa, é muito doido. Por isso que é tão problemático, né, que a gente vê bastante discutindo esse tipo de diagnóstico de internet, né? Tudo é ansiedade, tudo é TDAH, tudo é autismo, tudo é espectro autista. Porque, entendi. Porque a gente vai considerar como se fosse uma conta matemática, né? Tipo, esse sintoma mais esse sintoma mais esse sintoma igual a esse diagnóstico. Nem é sempre assim, né? Sim, isso é uma coisa até delicada de falar, mas você lembra que uma das primeiras coisas que você falou até nesse podcast de agora foi: todo mundo é diferente, sabe? Assim, 8 bilhões de pessoas diferentes entre si. E aí a gente fica nessa vontade, né, de ter uma identidade que alguém deu pra gente, em vez de ser a identidade fácil, né? que a gente construiu. É mais fácil, né? Alguém jogou no seu colo, você abraça ela e fala, não tem que fazer trabalho nenhum individual pra me descobrir, então tá tudo certo, né? E aí você acha que foi nessa perspectiva, assim, depois de ter essa visão sobre a psiquiatria, sobre as outras ideias, tanto da psiquiatria, quanto da psicologia, quanto dos modelos da mente humana, que você decidiu se tornar terapeuta também? Ou isso já era uma ideia sua quando você foi cursar psiquiatria? Não, foi uma coisa que surgiu agora. Eu sempre gostei mais dessa parte de psicoterapia. Sempre foi as coisas que eu mais estudei. Então, por exemplo, assim, as pessoas têm suas preferências, né? Eu estudei mais fenomenologia, li vários livros de neurocientistas e tal. Vou estudar um pouco de filosofia também. Fiz cursos dentro da área de psicologia. Então, essa sempre foi a minha área de interesse. Legal. Só que isso era uma coisa difícil de operacionalizar. Por quê? Geralmente, as terapias, elas são um processo, assim, prolongado, que a pessoa tem que te ver semanalmente. Sim. E aí, como psiquiatra, considerando, assim, tudo que eu também fazia, isso era difícil de eu incluir meu consultório nesse formato. Tá. De ver as pessoas semanalmente e tal. Foi depois que eu descobri outras modalidades de terapia, que são modalidades que vêm mais ali do processamento do trauma. Vou só te jogar essa aqui também. Trauma é uma coisa negligenciada pela psiquiatria tradicional.
É uma coisa assim que eles que torce-se o nariz. De tipo assim, não, isso aí é coisa de Freud, que ele tirou da cabeça dele, não sei o quê. Sendo que Freud não é a única pessoa a falar disso, sabe? Na verdade, isso já é uma coisa que as suas experiências iniciais, até pela forma como o seu cérebro elas deixam marcas na forma como você vê o mundo, na forma como você se comporta. Perfeito. As nossas emoções, a gente às vezes acha assim, é uma reação a alguma coisa. Longe disso, as nossas emoções é a leitura que você faz de todos os processos do seu corpo em tempo real, vou colocar assim. Então, como é que tá seu intestino, como é que tá seu coração, como é que tá sua pele, como é que tá seus músculos, essa sensação corporal inteira dentro de um contexto. Aí o seu cérebro faz uma leitura do que aquilo significa, e isso é uma emoção, sabe? Não, Então, tô passada. Não, mas é. Então, isso é uma emoção. E aí, não só isso, como... Isso eu não aprendi na psiquiatria, que eu fico passada, menina. Tinha tanta coisa pra eu saber que... Sabe? Acho que é por isso que importante isso. Como é que forma a emoção e o corpo estão interligados. Nossa, muito importante. Muito, muito. E aí é como se a gente tivesse nascido com essa estrutura hiper complexa. Porque imagina o tanto de informação que fica cruzando de vários lugares e que é armazenada e tal. E aí o nosso desenvolvimento é esse processo da gente ficar conectadinho com isso, ter boas respostas a isso e inserindo isso que a gente é no mundo. Então a gente precisa desse treinamento mesmo, de sentir as emoções, de entender o que elas significam, de nos conectarmos com elas também sem dar significado, navegar essa experiência humana que é essencialmente emocional. E quando a gente não dá conta de navegar essa experiência humana, porque as nossas emoções são a soma de tudo o que está acontecendo, aí é o seu sistema imune, as suas bactérias do intestino. Quando as suas emoções não processam direito, todo o seu corpo entra em algum desajuste, né? Do seu sistema imune, do seu sistema opioide, das suas bactérias do intestino, dos músculos do seu corpo. Aí você acumula tensão. Aí onde você tiver alguma vulnerabilidade, assim, por exemplo, eu tenho tendência a ter tal doença. Aí você vai ter essa doença, porque as emoções, elas são esse processo regulatório do corpo humano inteiro, sabe? Cara, isso muda muita coisa na minha cabeça. Muda, não muda? Muda pra caceta. Desculpa a palavra, mas aqui eu preciso me expressar assim de uma maneira forte. Muda muito, porque eu nunca... você fez agora. É muita coisa. Porque eu nunca tinha recebido essa explicação de que as emoções são resultado da soma das minhas sensações físicas. Isso é muito louco. E isso explica, cientificamente, vamos ver se eu fiz a conexão certa, o que as pessoas explicam e contam na questão da psicossomática e da metafísica da saúde, que é, porque quando você sente raiva, muita raiva é acumulada da doença no fígado, muita tristeza não sei aonde, a garganta, a tireoide, quando você... Porque é isso que você está falando, são as tensões acumuladas em certos momentos, em certos contextos, que o meu corpo trava ou acumula uma tensão de algo que eu não expressei, de algo que eu não identifiquei e traduzi e senti, aquilo fica acumulado e aí se torna uma doença física porque entra em desequilíbrio o meu corpo. Porque esse corpo já pediu uma atenção e eu não dei e ele vai adoecendo. Exato! 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 E isso, por exemplo, assim, como é um sistema complexo, cada coisa pode fazer várias curvinhas e parar em lugares inesperados. Mas, por exemplo, quando eu vejo assim, alguém falando de chakras, e aí a minha percepção é de que aquela cultura fez uma leitura desse processo. Desse fenômeno do corpo e da mente. Isso, por milhares de anos, e aí trouxe pra gente essa informação. Interpretou aquilo e transformou em símbolo para explicar um processo que foi identificado. Isso. Ao longo de milênios de pessoas vivendo e percebendo e falando assim, olha, tem um caminho aqui. Tipo, eu percebi que quando eu sinto isso, nesse contexto, acontece isso. E aí, quando eu paro e, por exemplo, vou pra natureza, meus chakras se alinham. Eu fico em paz. Exato. Meu, isso ajuda muita coisa, velho. Sério mesmo. Mais uma coisa. Olha só, e aí vem uma coisa muito interessante, que é um estudo recente, que eu já falei dele várias vezes, ele tá muito popular, que é o estudo de saúde de Harvard, que mostra que as pessoas que vivem mais e são mais saudáveis e são mais felizes por mais tempo, são aquelas que têm boas conexões interpessoais. Então, elas têm relacionamentos íntimos, satisfatórios, em que elas sentem que elas são elas mesmas e que elas têm esse suporte.
E agora eu quero que você pare pra imaginar comigo, assim, que todo esse processo aqui, essa soma de todos esses processos, ele é feito pra se conectar aos processos de outro ser humano. E aí a gente vira como se fosse o que tá acontecendo comigo tá circulando também pela pessoa com quem eu mais convivo. E se essa circulação for harmônica, for... Sim, saudável, harmônica. Saudável. Ativa. Isso, os dois corpos, eles vão viver mais tempo, e eles vão ser mais saudável, e eles vão ser mais felizes. E, assim, o florescimento humano vem a partir essas corregulações que as nossas emoções sinalizam pra gente qual que é a direção. Nossa, vou ter um treco aqui, juro. Tô querendo cair dura, porque isso é muito foda e explica muita coisa. E também acho que o que você falou, tipo, tem um outro fator também que é mais pro lado psicológico, que a gente se entende nós nos entendemos a partir da comparação e da integração com o outro, né? Que é isso, você falou que é essa necessidade do ser humano de se conectar. A gente não se entende sozinho olhando pra uma parede. A gente não tem essa noção do eu e do que eu sou, como que eu sou, quais são as minhas qualidades, sem ter algum referencial. Exato. Certo? E se você, portanto, se você não tem um referencial que é essa troca saudável, se você não tem alguém, ou mais de alguém, né? Ou pessoas, se você não tem trocas saudáveis com outros seres humanos que também são positivos e que vão te dar um referencial positivo sobre você mesmo, obviamente você vai adoecer. Tanto se você se isolar, quanto se você só se entender a partir de pessoas negativas, pessoas que te adoecem, certo? Sim, exato, perfeito. E na minha cabeça, a gente tá desconectado disso há gerações. Então, pensa nas relações que nossos avós tiveram, nossas mães tiveram. E aí, tudo isso permeado por coisas de colonialismo, exploração. E tudo isso tá dentro do nosso organismo. Registrado. Tipo, a gente carrega isso tudo. Nossa, é muito. Eu confesso que eu fico bem, assim, me dá uma pontinha de tristeza quando eu ouço pessoas indígenas falarem, principalmente, dessas conexões coletivas, da importância, por exemplo, da ancestralidade. Quando, né, eu já li livros e também já vi vídeos de pessoas falando sobre isso, que é o quanto seria importante essa conexão com os nossos ancestrais para passar ensinamentos e a gente acumular essa sabedoria e não errar, talvez, nos mesmos pontos, e poder, a partir daí, evoluir. Isso é uma coisa que quando eu li uma vez um livro, eu fiquei chateada, porque eu não tenho essa conexão com as mais velhas da minha família, com as mulheres mais velhas da minha família. Não tem. Isso não existe muito, assim. Eu não tive essa conexão com minhas avós, por exemplo, sabe? Essa troca, essa negócio de sentar e ouvir histórias e saber e tal. Então, eu fico triste quando eu penso nisso. Eu falo, parece que falta alguma coisa pra mim. Uma base. E aí, hoje eu vi um vídeo de um cara, eu esqueci o nome dele também, que ele é de uma população indígena brasileira, e ele estava falando justamente sobre a importância da relação com os avós, porque ele fala que a importância dessa conexão nossa com os nossos avós, ela faz com que a gente tenha uma noção do tempo que não é linear e é circular. Ou seja, os nossos avós nos levam ao passado que eles viveram através das histórias que eles contam, e assim eles passam os registros das emoções, das ideias e tal, pra gente, que vai levar, e assim a gente vai levando em efeito circular. Enquanto o pensamento ocidental é linear, então a gente se desconecta, porque a gente acha que tá andando pra frente e que eles estão ficando pra trás, quando na verdade é um ciclo, sabe? Eu acho isso tão lindo e ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu acho que é o que você falou, como que era as relações interpessoais, o senso de comunidade das nossas mães, avós, bisavós, tataravós, com certeza muito maior do que o nosso, né? Que a gente fica muito mais isolada. Sim, sim. Eu também não tenho essa conexão, eu tenho uma conexão minha mãe, que é mais com a minha mãe, mas ela fala muito da mãe dela, mas eu também não tenho essa herança bem preservada dentro da minha família. Eu acho que é a realidade da maioria, se a gente for pensar. Porque eu lembro até isso, a Rita falou isso, que ter um filho pra uma mulher trabalhadora, às vezes é uma coisa que, né, dá uma quebra na vida dela. Sim. Então, minha mãe mesmo, ela ficou a maior parte do tempo, assim, trabalhando, etc. Não tava ali com a gente pra poder contar essas histórias, ter essa proximidade e tal. Foi uma prioridade imposta pelo sistema familiar. Pelo capitalismo, pelo patriarcado e tal, enfim, vários motivos que, obviamente, não tô culpando nenhuma mulher, nem gerações, tô constatando que isso falta e que eu acho, é uma outra coisa que eu acho que deixa a gente meio perdida também, assim, faz com que a gente fique um pouco perdida na nossa direção, assim, sem saber o que aconteceu antes, mas a gente tá carregando, como você falou,
ainda mesmo assim tá carregando isso no corpo, né? A gente tá carregando isso como sensação, como doença, como sintoma, como ideias, como vivência, como valores. De alguma forma a gente tá carregando, ainda que seja de uma forma inconsciente, né? Essas experiências passadas. Aí, assim, a gente, só pra finalizar, porque tem um tópico só que eu não queria deixar pra lá, não queria deixar de falar com você, e que pra mim se conecta perfeitamente com tudo isso que a gente falou até agora, que é a questão de como que a espiritualidade entra enquanto um pilar de uma boa, ou não, né, ou de uma boa saúde mental. Eu já estou enviesada, obviamente, porque eu ouvi você falando sobre isso, ou não sei se foi num vídeo ou num episódio de podcast. Acho que você soltou um vídeo recentemente falando disso, na verdade, que a espiritualidade está começando a ser considerada enquanto um pilar, né, importante, uma parte essencial da nossa saúde psíquica e tal e tudo mais. E eu achei muito interessante porque é uma coisa que eu exploro bastante aqui, eu gosto muito de falar e de pensar sobre isso, porque eu tenho uma vivência espiritual forte hoje na Umbanda, e ela é muito importante para minha autorregulação, para minha auto-organização, para meu contato com o mundo, enfim, ela me ajudou demais. E eu tenho medo de falar disso aqui, eu falei disso com a minha psicóloga, com a Cissa, minha namorada também, que eu tenho medo de falar sobre espiritualidade aqui, sobre religião, medo de ser cancelada e de ser tida como alienada, sabe? Tipo, vai falar de energia, vai falar de espiritualidade, olha o que tá acontecendo com o mundo. Mas eu gosto muito, então eu tô nesse momento, eu estou me autorizando aos poucos e me liberando e me libertando pra falar o quanto isso me faz bem, o quanto eu acho que faz bem pras pessoas também. E acho que quando eu vi seu vídeo, eu falei, nossa, é legal, porque ela já abriu uma porta pra falar sobre isso com uma pessoa que é cientista e também é terapeuta, e também, pelo que eu já ouvi você falando, se conecta também com essas questões de consciência, energia. E aí, o que você me diz? Dá para conciliar, então, a espiritualidade com a ciência? Como que elas se conectam? Primeira coisa, também compartilho desse medo que você colocou. É uma coisa que é delicada de falar sobre mesmo. Até assim, você pode falar uma coisa certa sobre a espiritualidade, mas acabar sendo certa, né? Mas não funcionar em todos os contextos. É uma coisa que tem que ter uma delicadeza. E, ao mesmo tempo, pensando no exemplo de outras comunicações, não é uma coisa que é muito agregador? Não é um assunto... Muito. Não é um assunto que, assim, chama, as pessoas vão. As pessoas têm interesse, curiosidade, e mais do que isso, aí, trazendo para a vivência prática, a religião também é um organizador do coletivo também. Não é, exato. Por isso que eu acho que também é um tema que vale a pena trazer, ele pode se somar a essa força, né, vou colocar assim. E as pessoas também estão precisando disso. E aí, acho que talvez assim, é igual você falou também, que é o propósito aqui do podcast, a gente conversar. Então a gente quer que essa conversa aconteça por meio da gente. Não é que é o que a gente tá falando que é. Mas não, a gente não é isso. A gente não quer ensinar nada pra ninguém, viu, gente? Fiquei claro aqui. A gente aqui tá compartilhando nossas visões de mundo pra ver o que vocês acham também. Isso. Tomara que vocês gostem. Não, estão amando, de certeza. Já tô prevendo o futuro já, elas estão amando. Mas como que se conecta pra você, assim, como que você vê isso, ou em consultório, ou na sua vivência, ou no que você estudou, assim, é possível colocar as duas coisas? Eu acho que esse é um tempo em que isso está acontecendo, em que a ciência está se juntando à espiritualidade. Eles eram temas separados e eles estão se encontrando em vários lugares. E eu acredito que seja por causa também da nossa capacidade de entender esses temas que são mais complexos. Na minha mente é como se a ciência tivesse, assim, naquela fase mais clássica, mais newtoniana. A física também fez os seus saltos. Aí a matemática também fez os seus saltos. E aí a gente, a partir do desenvolvimento de várias ciências diferentes, começa a conseguir entender mais de mente, de cérebro, de natureza, etc. E aí as coisas começam a... Você vê que, assim, existe essa sobreposição em que você percebe que são linguagens diferentes descrevendo a mesma coisa. E aí eu ia citar o livro que foi a primeira coisa, assim, que acabou me fazendo indo ir para esse caminho. É um livro super popular, que se chama Como Mudar Sua Mente, escrito por um jornalista em que ele estava investigando a história dos tratamentos com psicodélicos. Sei, amo também. E aí tem... Eu sobre isso. É um tema incrível, porque esses tipos de experimentos que foram feitos deram pra gente uma noção interessante de como é que funciona a mente do ser humano, sabe? Tipo, olhar o avesso, assim. Aí ele tava explicando tudo isso. E aí lá foi a primeira vez que eu ouvi falar de um sentimento, um tipo de sentimento que se chama awe, em inglês, que é o Adakuya. Reverência, encantamento,
temor. Eu até agora, assim, não... Porque já fala assim, né? A palavra em inglês já é muito expressiva. É muito sonora, né? Muito sonora. E aí, em português, nem sempre eu sinto que eu consigo expressar exatamente isso, mas todo mundo sabe o que é. Às vezes você tá olhando pra um pôr do sol, ou você tá, eu não sei, assim, tá nascendo seu filho. Esse tipo de situação que faz com que você perceba que você é uma parte pequena de uma coisa muito mais complexa e grande, e que você se sente pequeno, mas ao mesmo tempo, como você se vê como parte disso, que é complexo e grande, é como se você pegasse emprestado essas características disso que você está admirando e trouxesse para você. Isso te dá um sentimento de humildade, pertencimento, até de certo... Isso, grandiosidade, assim, também. É um sentimento bem assim, quando a linguagem vai descrever, ela faz uma curvinha, porque coisas quase contraditórias. Mas o sentimento a gente sabe qual que é. E quando você sente isso, fisiologicamente, você tá num estado em que, vou colocar assim, né? A sua mente, quando ela tá processando as coisas da vida dela, da consciência, ela usa conceitos que ela tem. Vou colocar assim. Eu não tô vendo aqui... Não é por causa que eu sei exatamente como é o formato dessa garrafa que eu sei que isso é uma garrafa. Eu vi um borrão, e aí eu sei que isso é uma garrafa, eu coloco o conceito de garrafa nesse borrão, e a partir de eu acoplar o conceito que eu tenho, eu consigo ver a garrafa. Então, a gente vê o mundo através desses conceitos que a gente tem, sabe? Vai atribuindo significado. E aí, esses conceitos saem de um lugar que é a rede neural de modo padrão. Então, pensa que é como se fosse assim, essa sensação desarticula a sua rede de conceitos. E aí, permite que você forme novos conceitos. Você interiorize novos conceitos. Essa sensação especificamente... que faz com que a rede neural fale, opa, isso aqui eu não sabia o que era e agora eu vou criar uma coisa nova. Isso, exato. Eu estou flexível, aberto, confiante, que se eu estiver me defendendo, eu tenho que me proteger disso aqui é perigoso, etc., eu não absorvo coisas novas. Mas como o te deixa, assim, relaxado, aberto, encantado, aí você também fica apto a fazer novos conceitos. Entendi. Tá, você abre a possibilidade, você, permite que novos caminhos sejam conectados entre os neurônios. Isso. E saúde mental vem dessa reconectividade cerebral, assim, dessa neuroplasticidade, da gente fazer novas conexões. Então é como se fosse, assim, um sentimento que super bem explorado dentro do universo espiritual. É uma coisa que o ser humano é capaz de produzir, altera o nosso estado mental e produz saúde mental, habilita a gente a estar neuroplástico para que a gente esteja... Porque é isso, assim, não é que você tem que estar feliz, otimista, energizado, produtivo. É especialmente que você precisa estar flexível diante da vida. Sabe? Aberto para. O que acontecer, você vai se virar bem. Caramba, isso faz muito sentido. Eu acho que pelo menos, eu vou falar, obviamente, se ele for falar aqui da minha vivência, né? A minha vivência espiritual e religiosa cria muito desses momentos, assim, dessa sensação de encantamento mesmo, porque é isso, eu acho, conectando o que você falou agora, eu acho que, assim, essa sensação de que há um mistério de algo que eu não domino, de que eu não conheço, de que é um novo sentimento, é uma nova sensação, é muito legal para você abrir a cabeça e permitir que novas conexões sejam feitas a partir daquela vivência, né, daquele sentimento. Sim, e aí você pega uma coisa que você tá assim... mas que isso que errado que a pessoa fez, que não sei o que, e você vai lá e se abre pra pensar. Não, essa pessoa tem o rolê dela, ela tá no tempo dela e pra lá. E você para de interagir com aquela pessoa de modo que ela sempre traga essa face pra você. Então você muda a sua forma de interagir com aquela pessoa, e aí a pessoa tem a oportunidade de mudar ou de seguir o caminho dela. Então essa é a diferença de tudo que você constatou tá certo. A pessoa foi injusta, ela foi errada, ela foi cobra, ela foi Mas isso sim, importa até certo ponto. Esse julgamento é incrível, traz coisas importantes. Você não vai confiar numa pessoa que não é confiável. Mas você não precisa se agarrar a isso, assim, como se fosse toda a verdade do mundo o tempo inteiro. Então você só segura nisso levemente. Essa é uma sensação de fala. Uma consciência de que isso existe. Isso. E a partir disso, você consegue tomar uma decisão bem informada pelas suas emoções. Minhas emoções me informaram que aquela pessoa é perigosa. Então eu vou tomar decisões bem informadas. Por isso, sabe? Não vou julgar e condenar e achar que todo mundo tem que achar isso que eu acho, porque só assim eu vou resolver esse meu problema. Nossa, que doideira. Porque também, ao mesmo tempo, tem estruturas
espirituais e religiosas, né? Como a religião, enquanto organizadora da espiritualidade, tem algumas que justamente enfatizam esse comportamento, né? De julgamento, de uma definição única dos comportamentos, do certo e errado e tal. Então também tem essa complexidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu penso em algo aberto, num sistema aberto, que é como, para mim, tudo que a gente estava falando antes, em termos de natureza, Krenak, tudo isso é, para mim, a espiritualidade. É essa energia, essa consciência, tudo isso para mim é considerado. Então, a religião eu já penso como algo que organiza, ou tenta organizar de alguma forma, de acordo com as suas, né, paradigmas e tal, organizar a espiritualidade. Só que é treta, porque tem modos de viver a espiritualidade que são libertadores, na minha visão, né, a partir da minha perspectiva, e também tem modos de viver essa espiritualidade que te torna mais preso, né, e mais fechado. E aí eu acho que é um grande problema, assim, né? Assim. Sim, eu concordo. Eu acho que uma das coisas de espiritualidade é não moralismo, sabe? Não tem isso de vou ficar julgando quem é melhor, quem é pior. Não. É justamente essa ideia que eu até pensei de, não, essa pessoa tem o rolê dela, o caminho dela, eu tenho o meu, deixa ela seguir no dela que eu vou seguir no meu. Ela tá feliz. O dela, pra ela faz sentido o caminho dela? Ótimo, não tá prejudicando ninguém? Não tá. Então vai seguir, vai ser feliz, né? É, exato. Isso quando a pessoa, assim, às vezes adota todo o jargão espiritual, mas tá do mesmo jeito, é o spiritual bypass, sabe? No fim das contas, a espiritualidade mesmo é essa sensação que a gente tá descrevendo, que se você estiver falando que você tá sentindo, não tá sentindo, não adianta nada. Isso não vai reorganizar aquilo que a gente falou das emoções. Todos os processos do seu corpo. Aí, assim, até com a possibilidade de melhorar seu sistema imune, te ajudar a demitir doenças de descontrole e tal, que são coisas que acontecem em situações espirituais. Agora. O que eu acho é que moralismo não, sabe? Isso não conversa com a minha... Eu acho também que é aí que prende. Eu também vivo a minha espiritualidade, ela está em desenvolvimento, e como você falou, nessa compreensão de uma consciência que é compartilhada, que está se desenvolvendo, da vida mesmo, que é uma coisa fascinante, assim, em todos os seus processos, vivo nesse sentido. E aí eu acho que a última dobrinha, que é algo que vai ser muito legal quando a gente conseguir ir para esse lado, é essa parte, assim, da transcendência e você fazer parte de algo maior, porque a espiritualidade ela é usada para criar essa coesão nas comunidades, assim, por centenas de milhares de anos. A gente evoluiu desse jeito, como esse tipo de sentimento que permitia que a gente lidasse melhor com esse equipamento, vou colocar assim, hipercomplexo, que é o corpo humano, a mente humana, e que foi se tornando cada vez mais complexo com a evolução cultural mesmo, sabe? Então a espiritualidade, assim, quando você vai lá, você pensa assim que o nosso corpo ele tem vários estados. Como eu falei, nem sempre ele vai estar feliz, energizado. Às vezes ele vai estar triste. Às vezes ele vai estar rancoroso. A gente precisa circular por todos esses estados mentais pra gente colher tudo que cada um traz. Preciso ter inveja aqui um pouquinho, no momento que eu tenho que ter inveja. Preciso ter raiva, ter rancor e tal, circulando. E pensa como a espiritualidade azeita esse caminho. A gente consegue circular por tudo isso quando a gente tem uma espiritualidade que a gente aceita essa espiritualidade. Perfeito, porque exatamente isso. Eu sempre falo que todos os sentimentos que existem são necessários, porque se eles existem é porque a gente precisou deles em algum momento, né? Por mais que a gente hoje talvez taxe como negativos, né? A inveja, a raiva, a ira, enfim, o nojo, sei lá, eles foram importantes em algum momento na nossa evolução. Então, todos os sentimentos são importantes. E como você falou, acho que a espiritualidade dá essa possibilidade de você aceitar esses sentimentos, que eu lembro, você falou, aceitar, essa palavra eu achei ótima. Porque é isso, você passa pela raiva, mas você não fica presa na raiva. Você começa a sentir ela e falar, ok, estou sentindo raiva, mas por quê? Não é um sentimento legal para mim, vai me fazer mal, vai fazer mal para outro ser humano. Então, como que eu vou fazer ela sair, né? Como que eu vou dar vazão sem prejudicar as outras pessoas e a mim mesma, sem me machucar? Onde que ela vai ser direcionada? E aí depois ela vai sumir. Mas ela vai ter o espaço dela e vai embora. Vai o espaço dela e vai embora. Aqui, no caso da Umbanda, né? Enfim, especificamente, que é o que eu posso falar porque eu tenho conhecimento, é o que a gente expressa em símbolos e orixás e entidades específicas. Então, as entidades os orixás, enfim, as forças da natureza têm um lado agressivo também. A gente sempre fala do polo positivo e negativo, assim como, vamos falar, vai, Iemanjá, que é uma bem conhecida aqui no Brasil, né? Essa orixá que é a deusa dos mares. Ela tem a marola, mas ela também tem o tsunami, entendeu? Então,
Tem o polo, a raiva ali contida nessa força que destrói, mas ela também tem a força acolhedora da mãe, das ondas, do relaxamento, que você boia ali, se sente parte do todo. É isso, ele acaba sendo explicado e processado através dessa linguagem espiritual e religiosa, né? Isso, que é um recurso sofisticadíssimo, necessário para lidar com coisas que estão sofisticadíssimas, que é a gente. Foda. Apenas assim. Não é? Work, beat. É muito incrível, assim. Então, é isso, né? Isso está sendo cada vez mais considerado. Você falou, né, pela psiquiatria, vi que você falou no vídeo, que como uma coisa importante, algo importante para nossa mente complexa. Que navegar o mundo. Exato, é isso mesmo. Eu mesma fui uma pessoa mais cética a maior parte da minha vida, até que eu percebi que o O era uma coisa que fazia parte da minha vida, assim, isso era meu também, como é de qualquer ser humano. E aí desenvolvi um interesse e uma curiosidade pelas coisas que me levavam a isso também. E aí agora eu tô nesse momento, assim, mais da natureza, sabe? Entendendo onde é que estão esses momentos espirituais seus, que essa conexão nada mais é do que essa conexão de você com você mesma e com o mundo que te rodeia, né? Isso, porque não é uma relação, como você falou, não é uma relação sofisticada consigo, quando você consegue ter esse tipo de conversa consigo, e aí se você deu essa atenção pra você mesma, pra onde a gente pra onde a gente deixa a nossa atenção fluir, ali, isso molda nosso cérebro. Então, se você tá pensando nas suas emoções, você tá moldando o seu cérebro nessa direção. E aí, inevitavelmente, você vai aumentar a sua resiliência, seu autoconhecimento, sua sabedoria, todas essas coisas que são fundamentais, que a gente quer pra gente, a gente merece. É o que você falou também, onde a gente põe energia é onde as coisas florescem também, né? Nada floresce, nada cresce, nada se expande se você não colocar energia, né? Que pode ser traduzido desde uma planta que você não rega, que você não nutre, até nossos sentimentos, nossas emoções, nossa psique e tudo mais, né? Ai, que lindo, gente! Sim. Nossa, olha, chega de falar, porque a gente falou muito, eu tomei muito seu tempo já, mas assim, acho que nada que a gente falou poderia ter sido poderia ter sido deixado de fora. Então, para finalizar agora, quero primeiro te agradecer muito pela sua disponibilidade, sua generosidade, do seu tempo, de tirar seu tempo pra gente conversar tanto assim, trazer tantas coisas legais da sua vivência e dos seus estudos também, porque eu gosto muito de como você fala de si mesmo e não só de teorias de escritores e pesquisadores, tá? Eu acho isso enriquecedor para quem te ouve e tudo mais. Então, agradecer muito e deixar esse espaço para você convidar o pessoal para te conhecer, onde te achar nas redes, quais são os seus projetos, para você aí fazer o seu merchan também nesse momento. Eu primeiro quero dizer também que estou muito grata, achei lindíssimo esse espaço que você criou, porque na verdade eu me diverti muito tendo essa conversa, realmente era uma conversa assim, que eu queria muito ter, se a gente estivesse presencialmente, sei lá, tomando um drink, ia ser incrível. Muito! Quando você vier para São Paulo, a gente tem que tomar um drink, fica aí o convite também. Ai, perfeito! Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Vocês podem me seguir no Instagram e no TikTok, @psiqueclara. Eu também tenho um podcast chamado Delírios de Influência, que vocês encontram no Spotify e no Instagram. No Delírios, especificamente, a gente fala muito desse modelo de saúde que está em processo de ruínas, que entregou tudo o que podia, agora não está dando conta mais, e aí vem uma coisa nova. E pensar saúde mental e toda a saúde, porque, como a Mari G mesmo falou, é um momento crítico em que as coisas estão mudando e precisam ser construídas e reconstruídas, etc e tal. Então é isso. Perfeito. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio todos os links da Clara, do Instagram dela, o Instagram do Delírios da Influência, o link do podcast, no Spotify também, para vocês acessarem, para vocês poderem falar com ela, trocar ideia, ver os vídeos e tudo mais. Sigam ela, que, gente, o conteúdo é muito legal, realmente me encantou. E dá para isso que vocês ouviram aqui no podcast. E ela traz em vários trechinhos, vários videozinhos que você vai abrindo a cabeça e tendo muitos insights. E queria agradecer a audiência de vocês, a quem ouviu a gente até agora, quem ficou com a gente até agora. Obrigada pelo apoio, obrigada pela audiência. Espero vocês lá no Instagram também pra gente trocar. Os meus contatos vocês já conhecem, mas também vão estar aqui na descrição do episódio. A gente tem um grupo no WhatsApp para poder trocar ideia, né? As galeras, a gente troca ideia, troca referências. E toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso encontro, nossa roda de fofoca da galera, em que a gente fala mal dos outros, reclama da vida, troca ideia e fala sobre o episódio também. Um espaço livre pra gente se conectar, que é o que a gente mais falou aqui. Então é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Beijo, pessoal!